Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos para mais uma palestra, um dia de palestra com o nosso amigo Renato José sobre uma nova viagem. Exatamente neste dia especial de Ano Novo, dia 1º de janeiro de 2022, quero desejar desde já a todos um ano novo cheio de luz, cheio de esperança, de prosperidade, um ano que esteja repleto de aprendizado, muita força, muito foco, sobretudo muito amor, para a gente lembrar sempre de colocar o amor em primeiro lugar, que eu tenho certeza que vamos construir aí um futuro promissor. Então, pessoal, lembrando que a casa está sempre arrecadando alimento, arrecadando roupa para ajudar os nossos irmãos que precisam de ajuda, mantendo as orações firmes e fortes aos queridos amigos, aos familiares que precisam também, principalmente nesses tempos de pandemia, nesse final de ano, nessas festas de fim de ano, muita gente está precisando aí de ajuda, então vamos elevar o nosso pensamento, apoiando sempre esse pessoal. Pessoal, lembrando que a palestra, assim como todas as outras, vão ficar salvas no canal da casa, União Fraternal Paulo de Tarso. Então, quem quiser, sempre pode ir lá no canal da casa, acessar, assistir alguma palestra que já passou, aquela que perdeu. E essa palestra, como é especial de começo de ano, 1º de janeiro de 2022, uma palestra gravada, vai estar sendo aí transmitida com muito carinho para cada um de vocês. Então eu espero que vocês possam, de alguma forma, refletir, levar os ensinamentos para a vida. Desejo a todos forças para que possa pôr em prática no dia a dia tudo de bom que aprendemos. Então, vamos seguir aí com a prece, com a nossa irmã. E depois da prece,
passar a palavra para o nosso palestrante. Desde já, um feliz ano novo para todos vocês, com muita alegria, com muito aprendizado, foco e com muito amor. Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para, antes de fazer a prece, desejar a todos vocês um feliz ano novo, em nome da União Fraternal Paulo de Tarso. Toda a diretoria agradece por tudo que foi realizado durante todo esse ano e que Jesus possa abençoar a todos vocês e que nós possamos continuar nesta luta para o ano de 2022. E agora nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade dessa palestra do nosso querido irmão, que estará fazendo para nós com tanto amor, tanto carinho. Desejamos a ele muita paz, muita harmonia pelo trabalho que ele vai realizar na noite de hoje. Obrigado por tudo, que Deus possa abençoá-lo e que nós possamos estar sempre, sempre vibrando pela harmonia, pela tranquilidade. Mesmo à distância virtual, mas temos certeza que os nossos pensamentos, as nossas vibrações amorosas estarão sempre juntos. Obrigado por tudo. Ampare, Senhor Deus, nosso Pai, a toda a humanidade, a todo mundo, a todos os países que estão enfrentando, Senhor, neste momento, todas essas energias, tudo isso que está se passando em nosso planeta. Obrigado por tudo, que nós possamos iniciar a nossa palestra dizendo assim, graças a Deus. Bom dia, amigos. Estamos aqui juntos mais uma vez, agradecidos ao Santo Paulo de Tarso, que nos convida para mais esse momento, para mais essa reunião. Estamos aqui de modo virtual, ainda meio intimidados essas barreiras da distância e da tecnologia, às quais ainda não estamos muito afeiçoados, mas com o coração repleto de alegria e de gratidão. Alegria por estarmos juntos, para a gente poder, de algum modo, estabelecer essa união fraternal aqui de nossas mentes e corações. E gratidão pelo convite, num momento tão especial, Natal, Ano Novo, da gente, pela confiança que a casa deposita no nosso trabalho, e a gente não se sente muito à altura, não, a gente fica meio acabrunhado, mas a gente está aqui para fazer o trabalho e através das palavras de Jesus, dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, tentar levar um pouco de esperança, um pouco de alegria, um pouco mais de força, fortalecendo a fé e a coragem nos nossos corações, a partir dos nossos, a partir do meu, a partir do nosso e adiante, porque, como a gente sempre fala, o ouvido que mais precisa ouvir está mais perto da boca que fala. Então, primeiro a aprender, o primeiro aprendiz somos nós mesmos, é o nosso coração. Que graças a Deus, a doutrina vem atuando em todos nós, no decorrer do tempo, pouco a pouco, ainda indecisos, ainda inseguros em dar os passos, em assumir os compromissos verdadeiramente incorporar os sentimentos, assumimos o compromisso, ingressamos nas fileiras
do Consolador prometido. Todos nós. Mas muitos de nós ainda, salvo raríssimas exceções e excelentes exceções, a maioria de nós caminhamos ainda a passos indecisos com os compromissos assumidos. Mas será através do estudo, do aprofundamento das lições do Cristo, das lições que a doutrina nos traz, levando ao coração, mesclando aos sentimentos nobres que vamos cultivando em nós mesmos. Aí sim, transformando em ação viva as lições que aprendemos, porque se relegarmos às horas vagas, ao domingo, aos momentos exclusivos que reservamos para a prática e o encontro com Jesus, continuaremos restritos em nossas ações do bem, do belo, e continuaremos restringindo, limitando a ação de Jesus em nosso coração, a ação dos nossos guias, dos nossos orientadores, dos nossos protetores que nos guardam, que nos resguardam, e continuaremos caminhando a passos tímidos. Mas, se ao contrário, se procurarmos inflamar o coração, inflamar o espírito com um sentimento que o Evangelho nos traz, incorporarmos definitivamente o amor, a compaixão, a misericórdia em nosso dia a dia, passaremos a estar em estado de oração, e oração é conexão, e recebendo, através dessa conexão, a força que a gente precisa, a coragem que a gente precisa. Muitas vezes acordamos de manhã cedo, não temos vontade de levantar da cama, dado o estado de ânimo que muitas vezes nos encontramos diante do estado de coisas que nos rodeiam. Então a gente está aqui para refletir sobre essas questões neste momento que é um momento simbólico, né? Que é uma hora, um período de grande simbolismo, que é o Natal, que é o início de um novo ano, como a companheira nos orientou, nos recomendou, nos sugeriu, né? O início de uma nova viagem. Nós temos esse sentimento de que o ano que começa é um ano que se inicia, é um ano que nós assumimos mudanças de postura, resolvemos fazer uma dieta, resolvemos eliminar alguns hábitos. Não, vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou fazer dieta, eu vou fazer exercício. Ou seja, nesse novo ano são novas metas, é uma nova etapa, uma nova viagem que se inicia. Embora é um simbolismo, é um sentimento, mas que a vida se faz de continuidade, né? Mas o que ficou para trás, e a gente tem a sensação que pode começar algo novo. Então, aproveitemos esse sentimento, essa vontade de startar um novo processo, e vamos eleger os companheiros de jornada. Vamos reavaliar com quem estamos elegendo, escolhendo para caminhar junto da gente. No plano físico, estamos com os melhores, né? Estamos com a família,
aqueles que nos amam, aqueles que se dispuseram a caminhar no mundo junto com a gente, nos trazendo o que tem de melhor no coração e muitas vezes também nos colocando à prova e nos motivando a desenvolver os germes do progresso, dos aspectos mais diversos que a nossa alma precisa, né? A paciência, a calma, né? A humildade, quando encontramos em algum companheiro mais incisivo nas suas posições, nas suas colocações, na sua palavra, esse companheiro está o quê? Ele está ali para nos suscitar em nós sentimentos de humildade, sentimentos de paciência, né? Embora seja tão difícil para muitos de nós, né? Muito bem, então vamos estar... É um momento também de avaliarmos quem a gente está escolhendo para caminhar junto da gente. No plano físico está aí, já escolhemos a família, os amigos, os filhos, escolhemos lá em cima. Mas aqui também, durante a caminhada, durante a nossa jornada, vamos agregando junto da gente, vamos atraindo aqueles que nos são semelhantes. Os semelhantes se atraem. E isso acontece também no plano magnético, no plano espiritual, a gente sabe disso, né? E é aí que a gente tem que ter cuidado. É aí que a gente tem que ter atenção e lembrar, usar sempre da recomendação de Jesus, né? Vigiai e orai. Vigiai para não cair em tentação e orai para que receber do Pai a força necessária para superar as dificuldades. Se o próprio Jesus foi tentado, se o próprio Jesus caiu em tentação, não porque tivesse em si qualquer mácula ou qualquer nódoa ou qualquer fresta em seu espírito que pudesse cair, mas porque ele se vestiu de homem, porque em caso contrário a prova dele não teria o valor que teve, não se expressaria em nós no valor que teve. Foi o sol que se fez homem e caminhou entre nós. E como homem, também sofreu a tentação. Mas também nos mostrou que é possível superar as nossas fraquezas íntimas, superar, recuperar, restaurar as fissuras de nossa alma, porque a tentação nada mais é que isso, as fissuras que ainda existem em nossa alma, onde penetram ali os sentimentos, os desejos que não que são contrários a esses objetivos, aos objetivos de progresso, aos objetivos de avanço, aos objetivos de elevação que já incorporamos em nós. Porque, como a gente falou há pouco, a gente já despertou. Já somos almas despertas, já assumimos compromisso com Cristo, já assumimos compromisso com o nosso progresso, com a nossa caminhada em elevação. Já não estamos mais retidos à sombra, entregues, né? Estamos aqui já despertos, mas ainda com as fissuras de nossa alma, que representam as tentações, as nossas fraquezas. Eu lembro, lendo alguma passagem dos relatos de Chico Xavier, que ele, com muito bom humor, dizia que a tentação é como se fosse um cachorro muito grande correndo atrás da gente, e a gente correndo do cachorro, doido para que ele pegasse a gente. Não é? Ele trazia isso com bom humor, mas isso é uma lição que traduz muito bem o que a gente sente, ou seja, ainda temos em nós o elemento do desejo, o elemento do afim, estamos afim, né? E aquilo nos apraz, o elemento do prazer,
no prazer com aquela situação que, já como espírito desperto, percebemos que devemos dar combate a esse desejo, devemos dar combate sem estabelecer nenhum elemento condenatório a nada nem a ninguém, porque isso faz parte do processo. Caminhamos cegos, caminhamos alheios, caminhamos indiferentes, mergulhados na ignorância. À medida que a luz penetra em nós e a visão espiritual se amplia, nos enxergamos, nos percebemos e vamos identificando através do entendimento ou da dor que as nossas ações infligem a nós e àqueles que nos rodeiam, principalmente aqueles que amamos, a necessidade de transformação e de mudança. Se eu faço isso, isso não é bom, olha só, eu causo dor aqui, minha esposa, meus filhos, a mim mesmo, eu fico angustiado. À medida que despertamos que a luz, que somos tocados pelo amor de Jesus, e a sua luz vai nos despertando e a nossa visão espiritual vai se aclarando, nós vamos nos despertando e nos enxergando em primeiro lugar. E aquilo que fazíamos naturalmente, sem o menor problema, aquilo passa a ter um componente de conflito entre a consciência antiga e a nova consciência que desperta. E desse modo gera o atrito. Esse atrito é o quê? É a tentação, é a luta, é o conflito íntimo, é a culpa, que pouco a pouco a gente vai superando e deixando para trás aquele estado de ser, aquele modo de ser, e vamos criando um novo modo de ser. Isso enquanto indivíduo, isso enquanto humanidade. Olhamos a humanidade somos nós, no sentido coletivo. No passado, agimos de modo bárbaro, fomos nos civilizando. O que foi o avanço da civilização humana? Foi justamente esse despertamento, principalmente de 2000 anos para cá, da passagem de Jesus, que impregnou em nós a sua luz, o seu amor, o seu evangelho divino, a sua grande herança. Falando em Jesus, devemos ter em mente o momento que a gente está vivendo, um momento de Natal, que traz também em si um simbolismo muito grande, mas não só isso. As energias que param ao redor do nosso planeta neste período, as energias benignas se intensificam, pois o Espírito de Jesus se faz mais presente entre nós, nos corações dos homens. E não que ele intensifique, ele está sempre ali luzindo sobre toda a humanidade, mas nós, ao simplesmente relembrarmos a sua passagem, simplesmente ao comemorarmos, a maioria de modo inconsciente, no modo ainda mundano, baco, no modo as festas gregas o que não, dentro do limite da disciplina, não tem problema nenhum festejar, comemorar. Jesus passou pela terra trazendo alegria, felicidade, e nunca condenou a alegria. Então devemos sim nos reunir, comemorar, não devemos ser tristes, melancólicos, mas manter em mente o que estamos comemorando nesse período. E o simples fato de celebrarmos, de comemorarmos a sua passagem da Terra, nos torna mais receptivos às suas influências, às suas vibrações de amor, de compaixão, de misericórdia. Então devemos aproveitar este momento, que somos mais sensíveis, que estamos com o coração mais aberto, para tirar o melhor proveito, para absorver esses fluidos. Na época de sua passagem, para a gente ter ideia o quanto isso representa, o quanto isso não é pouco.
Na época de sua passagem, na sua passagem pela Terra, no século da sua chegada, Jesus chegou, né, aproximadamente 2000 anos atrás, mas foi um século de preparação. Não foi assim, Jesus vem, não. Foi um século de preparação do ambiente terrestre, do ambiente planetário, para receber o Sol. Não dá para receber o Sol. Você não recebe, você vai na tua casa, uma visita ilustre, uma pessoa querida, você varre a casa, você ajeita o sofá, você, não é, bota uma flor, não é isso mesmo? Pois muito bem. No século da chegada de Jesus foi um século de preparação do ambiente terrestre. A simples presença dele, de sua corte celestial, na atmosfera do planeta, proporcionou transformações na nossa vida aqui. Nós vivíamos sobre a civilização ocidental, o mundo ocidental vivia sob o jugo do Império Romano. Na época, existia no século que antecedeu, que precedeu a chegada de Jesus, reinava, o sistema do governo do Império era o triunvirato, existiam 3 imperadores dividindo o poder. Houve o assassinato de César, a posteriori deveria-se assumir o seu filho adotivo, mas ele era fraco, ele era jovem, existia o grande general, existia o grande político e existia o mais fraquinho de todos, que, pela lógica, seria o menos provável. O mais humildezinho, o mais fraquinho, seria o menos provável de assumir o império. E o que acontece? Foi ele que assumiu, foi ele que conseguiu superar a truculência do general, as artimanhas políticas do político, e foi ele que assumiu, o mais novinho. Mas era ele que tinha os melhores sentimentos. E no século que o sucedeu, ele foi conhecido como Augusto. Grandes modificações ocorreram naquele século que sucedeu, que antecedeu e que recebeu, o século que recebeu, foi conhecido, a chegada de Jesus foi conhecido como o século de Augusto, pelas modificações que este imperador promoveu. Ele acabou com as guerras de expansão, foi um século praticamente sem guerras. Depois de 2 séculos de guerras incessantes de expansão do império, o século da chegada de Jesus foi o século que estancaram as guerras de expansão. As leis que beneficiavam os mais pobres foram promulgadas, a preocupação com os mais humildes, dentro da medida do possível para aquela época. Né? A gente tem que entender, mas leis relativas à escravidão, leis relativas aos mais humildes, recursos destinados, saneamento da corrupção, que já existia desde aquela época, no sentido de direcionar recursos para melhora da qualidade de vida do povo mais humilde, ou seja, o mundo, aquele mundo, melhorou, elevou-se com a simples presença do Espírito de Jesus ao nosso redor, na proximidade, na nossa atmosfera. Pois bem, Jesus vem, chega e deixa a sua gota de esperança para a humanidade. Gota essa, a semente de esperança. Foi o que ele representou e representa em nós. Pois ele, como o Pai, não opera com escândalos, com eventos maravilhosos, embora, mas ele deixou ali a gota de esperança, a semente de esperança, e essa semente aprofundou-se ainda no solo árido, primeiro no solo de pedra dos corações dos homens, depois no solo árido, mas foi encontrando em alguns corações o solo fértil. E nesses corações ela se aprofundou mais. No solo árido se aprofundou e deixou ali um sentido. No solo pedregoso ela ressecou, mas também deixou ali o seu pequeno sentido.
E essas sementes de esperança semeadas nos corações dos homens nos trouxeram até aqui. Nos fizeram superar 20 séculos de iniquidade, de desumanidade, de barbaridade. Nos fizeram sobreviver às centenas de guerras fratricidas, às pestes, às pandemias. Nós sobrevivemos a nós mesmos, graças a Jesus, graças à sua semente de amor plantada em nossos corações através do seu Evangelho, que é a nossa tábua de salvação. E caminhamos até aqui, superando as dificuldades, superando as dores, sobrevivendo a nós mesmos. Pois muito bem, e neste momento de Natal, onde o nosso coração se remete ao passado e recebe, se abre, quebramos as vibrações de materialidade que a atmosfera do mundo nos imprime, nos oprime, onde nossa mente fica sendo bombardeada por todos os apelos da materialidade, da sensibilidade material, de todos os nossos sentidos são estimulados a todo tempo pelas sensações. Mas, neste período, nessas épocas, o nosso coração se abre e recebe os fluidos e as energias oriundas do coração de Jesus e de todos os seus emissários divinos. E aproveitando este momento, por isso que a gente se reveste desse sentimento de mudança. Não, o ano novo está aí, é uma nova caminhada, é um novo projeto, é uma nova etapa, né? 1922, uma nova etapa, porque a gente está recebendo. Agora, a gente precisa reter, a gente precisa perseverar, a gente precisa seguir adiante imbuída deste sentimento, porque chega no dia 2, no dia 3, no dia 5, a gente volta para a rotina e esquece dos compromissos que assumimos. E esses compromissos devem estar ligados principalmente à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso projeto de futuro, na busca de um novo sentido para as nossas vidas. E esse deve ser o tom de nossa reflexão de hoje, o sentido da vida. Buscarmos em nós redescobrir o verdadeiro sentido da vida. É um psicanalista que viveu, né, no meio do século passado. Ele era judeu e viveu nos campos de concentração e sobreviveu aos campos de concentração. Viktor Klein. Olha, difícil lembrar o nome. Viktor Klein. Viktor Klein foi preso, perdeu a família. E nos campos de concentração nazista, foi um dos momentos mais tristes da nossa história recente, onde o homem conseguiu ser mais vil, ser mais cruel, onde o significado de humanidade perdeu o seu valor por completo. E foi tão pouco tempo, isso tem 70 anos, 75, 80 anos. 1945 terminou a Segunda Guerra, né? Os campos de concentração começaram a ser construídos por volta de 1940, tem 80 anos. E vivendo nos campos de concentração, ele
ali ele iniciou um estudo de caso, um estudo de análise do comportamento das pessoas. E o que ele percebeu? Que nem sempre aquele que sobrevivia a todas aquelas violências era o mais forte, era o mais robusto, era o mais esperto. Não. Ele, analisando o comportamento das pessoas diante de toda aquela dor, que a gente sabe o que aconteceu com os judeus, né? Eles primeiro foram presos, pouco a pouco foram perdendo seus direitos, pouco a pouco foram lhe tirando a humanidade. O judeu era uma coisa para os alemães naquela condição, principalmente para os nazistas. Era um objeto. O judeu não era humano. Essa era a ideia que foi plantada. E lhe retirando a humanidade, ele podia ser esmagado como a gente esmaga uma barata. Esta era a prática dos nazistas em relação aos judeus. E eles vivendo toda essa desumanização, toda essa violência, ele começou a perceber que aqueles que sobreviviam, aqueles que conseguiam superar o dia a dia, porque era uma rotina, isso durou anos, e essa rotina de violência a qual eles eram submetidos, os que fortaleciam, os que conseguiam superar com alguma, se é que a gente pode dizer, com alguma alegria de viver, eram aqueles que estabeleciam em si um sentido para a vida. Eram aqueles que se determinavam a acreditar no futuro, acreditar no amanhã, e depositavam nesse amanhã um objetivo. Eu vou sair daqui, quando sair daqui, eu vou sobreviver a isso aqui, porque quando eu sobreviver, eu vou fundar uma creche para cuidar das crianças que ficaram órfãos. Eu vou sobreviver a isso aqui, porque quando eu sair daqui, eu vou estudar música e você é um violinista. Você é um músico. Eu vou sair daqui porque eu quero ter um filho, porque eu quero perpetuar a minha raça. Eu vou sobreviver. E aqueles que estabeleciam um projeto de futuro, estabeleciam um sentido para a sua vida, aqueles se fortaleceram. E esses passavam a encarar aquelas dificuldades de uma outra maneira. Até com humor. Até com alguma alegria. E a gente está falando de fome extrema. A gente está falando de frio extremo. Eles andavam com andrajos numa Alemanha de menos 5 graus, num campo de concentração, num abrigo, num galpão, com meia ração de refeição por dia, a menos 5 graus, com andrajos, sem sapatos direitos, sem roupa direito. Uma Alemanha que você vai lá hoje, se você não tiver todo agasalhado, você morre de frio. Eram as condições de vida deles. E esses ainda conservavam humor, alguma alegria de viver. E foram esses que sobreviveram. E a partir daí, Victor Klein desenvolve um sistema, um plano de tratamento, um programa de terapia, que ele chama de o sentido da vida. Pois muito bem, isso nos traz exatamente trazendo para o momento de hoje, que onde neste último ano, nestes últimos 2 anos, a gente passou por esse processo de pandemia que nos isolou, que nos afastou. Ainda estamos afastados, você vê. Eu queria estar aí com vocês hoje, plano dia 1º de janeiro, né? Mas estamos aqui reconectados de outra maneira, não importa, estamos aqui, isso é que importa. Mas o que vale é que depois desse período de dificuldades, o que a gente viu? A gente viu o desespero, a gente viu a desesperança, a gente viu a tristeza, a gente viu os corações partidos pelas perdas, e nós, enquanto espíritas, podemos dizer que a gente viu os corações partidos pelo afastamento momentâneo
o qual muitos não têm consciência disso e entregam à morte aquele sentimento de perda irreparável, porque a grande consolação quando Jesus, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, e a maior consolação de todas foi Jesus nos mostrar e nos provar que a vida continua. Seus próprios discípulos que conviveram com ele durante aqueles anos, totalmente desesperançados, totalmente aniquilados com a sua crucificação, e eis que ele volta, não do mundo dos mortos, mas ele volta do mundo dos espíritos e mostra: estou aqui, estou vivo, a vida continua, e a alegria que ele leva aos seus companheiros. E essa foi a grande esperança, esse foi a grande consolação que Jesus nos traz, a certeza da vida futura. E como se não bastasse, ele nos deixa o caminho, nos ensina o caminho para chegarmos a essa vida do futuro e como sermos felizes nela. Ou seja, eu sou o caminho, ele diz, a verdade e a vida. Ele nos mostra o caminho, mas esse caminho passa necessariamente pela verdade. Para termos vida, é preciso que trilhemos o caminho, mas que incorporemos a verdade para que tenhamos vida plena, para que cheguemos lá em plenitude, diferente de tantos que, apegados ao materialismo e de modo algum diminuindo a dor daqueles que tiveram seus entes que partiram. Não, essa é uma dor imensurável, mas é uma dor que encontra consolação na certeza do reencontro futuro. É uma dor que encontra consolação e esperança na certeza que a vida continua. É uma dor que arrefece quando lembramos de Jesus e mentalizamos, neste momento de dor, o seu abraço. Nos jogamos aos seus pés e rogamos a sua misericórdia. Neste momento, encontramos a consolação. Agora, aos que ainda, irmãos de caminhada, que depositam todas as suas esperanças nas sensações, nos prazeres do mundo, para essa dor é irreparável, essa dor é irreconstituível, essa dor é insuportável, e às vezes de tal modo que a pessoa dá fim à própria vida, porque ela não se conforma. Ela se rebela diante da vida, ela se rebela diante de Deus. Insubordinado, filho rebelde, e que vai colher grandes dores mais adiante. Mas, tendo em Jesus esta meta, este sol, e esse amigo de todas as horas, esse companheiro de todas as horas, esse que podemos depositar todas as nossas esperanças, tendo ele em mente e em meta, podemos e devemos estabelecer um novo roteiro para essa jornada, já que vamos prometer e assumir novos compromissos de mudança para o ano que se inicia, devemos ter em primeiro lugar Jesus em meta e em mente. Então, como diz a canção, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, beleza. Se vamos pedir dinheiro, então vamos pedir também humildade, porque dinheiro é poder e poder sem humildade é precipício. Vamos pedir dinheiro, mas vamos pedir também humildade e sabedoria.
E vamos pedir também na medida de nossa capacidade de lidar com eles, né? Precisamos ter, sim, o dinheiro para cumprir os compromissos, para acertar as contas, para promover os progressos materiais que a gente deseja e necessita, mas sempre, sempre tendo em mente que ele é secundário, que ele é a água parada se não tivermos a sabedoria, que deve ser um rio que flui e por onde flui irriga as suas margens, proporcionando as novas fertilizações. Se vamos pedir saúde, vamos pedir também disciplina para valorizar essa saúde, porque pedimos a saúde, mas não cuidamos dela. Está aí essa pandemia que veio nos ensinar, nos relembrar os hábitos mais simples de higiene, que às vezes a gente esquece. Veio nos relembrar o quanto devemos cuidar do nosso maior, que a saúde é o nosso maior patrimônio, mas precisa, como uma planta, ser regada todos os dias. E como é que a gente vinha regando a nossa saúde? Com alimentação inadequada, irregular, com excessos e indisciplinas e permissividade. Hoje eu posso fazer isso aqui. Hoje eu posso, né? Cada um vai visualizar em cada um hoje eu posso aí o seu quinhão de permissividade. Então, se vamos pedir saúde, vamos pedir também a disciplina e lembrar que o nosso corpo é o móvel da nossa alma e precisa ser cuidado como um bem, nosso maior bem, como a herança que o nosso Pai nos deixa na terra, que a única herança que Ele nos deixa é essa, o nosso corpo. Então, vamos cuidar dessa herança com muito cuidado, vamos zelar. Então, vamos pedir a saúde, vamos pedir a disciplina para zelar. Tem uma história de uma passagem de São Francisco, que o Frei Leão, seu discípulo, lhe chamava Pai Francisco, e fala para ele: Pai Francisco, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um amigo e ele tem um burrinho, mas ele maltrata muito esse burrinho. Ele submete esse burrinho a infindáveis horas de trabalho sem descanso. Ele não alimenta adequadamente esse burrinho. Ele não permite que o burrinho descanse. Ele não dá sono para o burrinho. Ele não dá alimento para o burrinho. Ele só dá trabalho para o burrinho. Ele maltrata o burrinho dele. E, Pai Francisco, esse burrinho é muito bom. Ele não pode ser maltratado assim. E o Pai Francisco vira e fala: mas, meu filho, então me leve a esse homem que nós vamos conversar com ele. Ele vai, em nome de Jesus, vai mudar a sua atitude em relação ao seu burrinho, né? Vai passar a tratar melhor esse burrinho. Aí o Pai Francisco lhe vira e fala: mas o Frei Leão lhe fala: Pai Francisco, esse meu amigo é o senhor que não trata o seu burrinho direito, e o burrinho era o corpo dele. O senhor que trabalha por horas infindáveis, sem descanso, sem alimentação, não cuida do seu burrinho, né? Ele se referia ao corpo. O corpo é o nosso burrinho que nos carrega pela vida, e nós devemos cuidar bem desse burrinho. Nós devemos dar o alimento necessário e adequado a esse burrinho, sem excesso, sem descanso em excesso, sem conforto em excesso, sem comodidade em excesso. Ou seja, devemos tratar da nossa saúde, devemos tratar do nosso corpo, do nosso burrinho. Esse deve ser o primeiro passo para o nosso novo ano, cuidar da nossa saúde, já que a gente pede, né, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é isso? Se vamos pedir amor, vamos pedir um amor mais amplo, né? Que a gente pede: eu quero encontrar um novo amor, eu preciso de um amor, eu preciso de um namorado, eu preciso de um marido, eu preciso de
uma companheira, um companheiro, mas vamos expandir este amor para toda a humanidade. Porque quando você expande o amor se expande para você. E naturalmente há de ter um que vai se combinar contigo. E mesmo quando isso acontecer, devemos lembrar que apesar de muitas vezes nos acharmos almas irmãs, almas gêmeas, cada ser é um indivíduo único no universo. Cada ser é uma fração divina única no universo. E cada ser é um ser que caminha a partir da ignorância, da primitividade. Ou seja, cada um tem suas dificuldades, seus defeitos. E não há o ser perfeito. Todos somos seres em evolução, alguns mais em fases mais adiantadas, outros a passos mais atrás, na retaguarda. Uns caminham na vanguarda, outros caminham na retaguarda, mas todos caminhamos. Então, quando encontramos esse companheiro que elegemos para caminhar ao nosso lado, devemos lembrar que devemos entender, compreender, aceitar os seus defeitos, as suas limitações, que muitas vezes podem nos ferir, mas que devemos perseverar. Porque hoje, na sociedade atual, tudo é muito volátil, tudo é muito descartável, né? E isso chegou no plano dos sentimentos, dos relacionamentos. Não deu certo, manda embora. Não deu certo, manda embora. Mas o que é não dar certo? Não deu certo por quanto tempo? Por 30 anos? Por 20 anos? Aí não deu certo, e os relacionamentos estão muito desse jeito. Então, se buscamos um amor, vamos pedir também a força e as qualidades em nós para entrelaçarmos e caminharmos adiante pela vida fora. Mas, acima de tudo, vamos pedir o amor pleno. Aquele amor que parte do amor próprio. Aquele que começa lá cuidando do burrinho. Aquela que se ama. Porque ninguém consegue amar ninguém se não consegue amar a si próprio. E não pense que se ama se está se destruindo com os hábitos, com os excessos, com a indisciplina. Aquele que se ama se cuida. Se cuida para poder cuidar do outro. Vou cuidar de mim porque me amo, mas também porque preciso cuidar do meu filho, preciso cuidar do meu neto, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus companheiros. Vamos estender este amor em direção do outro. E, acima de tudo, busquemos a felicidade. Vamos buscar no ano novo a felicidade, nesta caminhada, nessa próxima etapa. Mas vamos pedir a sabedoria para onde buscar esta felicidade. Para percebermos e não perdermos tempo buscando a felicidade em portas das quais já batemos e não as encontramos. Nas portas dos vícios, das sensações, do poder, do dinheiro, dos excessos. Busquemos a felicidade na felicidade do outro. Lá haveremos de encontrá-la. O Natal está aí. Se nossa mesa está posta, quantos se encontram vagando sem o pão do dia? Quantos vagam zumbis, obsediados e hipnotizados pelo próximo gole de cachaça ou de droga, ou seja lá, do veneno que for. A gente vê isso. Entrou um rapaz na minha loja outro dia, esses andarilhos caminhantes por aí, né? E completamente deteriorado, e me pediu um lanche. Prontamente a gente serviu o lanche para ele. Depois ele me pediu uma garrafa de cachaça. Falei, amigo, a garrafa de cachaça eu não posso te dar.
E ele comeu o lanche, foi na rua, arrumou um dinheiro, pediu um dinheiro, voltou e comprou a garrafa de cachaça, ou seja, completamente hipnotizado. Quantos vagam por aí deste modo? Então, se nossa mesa está posta, se nosso espírito está a postos, em vigília contra as nossas tentações, lembremos desses irmãos que estão absolutamente entregues, não tem mais tentação, eles não têm tentação porque eles já tombaram sobre ela. Lembremos desses irmãos. Lembremos de cada criança que não precisa muito para a gente botar um sorriso no rostinho dela, levar um momento de felicidade, um momento de alegria. Lembremos daquelas famílias que se encontram em desalento pela doença, pelo desamparo, pelas faltas mais elementares. Então, se temos que estabelecer um novo sentido para a nossa vida, que seja buscar este sentido em proporcionar ao nosso próximo, proporcionar àqueles que cruzam, que estão à nossa volta, uma condição de vida melhor, nos elementos mais simples da vida. Não precisa de dinheiro para isso, ou pelo menos, se tem, não precisa de botar todo o dinheiro, mas levar o nosso sentimento, levar o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa solidariedade, de modo que a dor dele seja um pedacinho da nossa. Tem uma canção que fala, né? Amar é carregar um pouquinho da dor que o outro tem que levar. Então, neste novo sentido para 1922, vamos com alegria carregar um pedacinho da dor de alguém. Que com certeza, ao findarmos o ano, se elegermos esse caminho, superando o nosso egoísmo, superando o nosso orgulho, superando as nossas limitações íntimas que, na maioria das vezes, nos retém o passo, nos detém a caminhada. Se firmarmos esse propósito, se lembrarmos da semente de que Jesus plantou em nós há 2000 anos e que, ao celebrarmos mais o Natal, roguemos a Deus e a Jesus que fortaleça as raízes desta árvore que hoje já cresceu dentro de nós e nos trouxe até aqui seres melhores, mas ainda imperfeitos. Mas ao projetarmos um novo sentido, busquemos o sentido, um novo sentido para a nossa vida, indo na direção destes irmãos, elegendo um tempo, elegendo um trabalho, elegendo companheiros, nos aproximando de companheiros com esse sentido comum. E veremos que ao findar 1923, a detrimento da condição que tiver o mundo com pandemia, sem pandemia, a detrimento, pairaremos, estaremos acima das circunstâncias, pois as circunstâncias são, nada mais são, do que ferramentas, elementos, movimentos pedagógicos da sabedoria divina. Só isso. As circunstâncias às quais nos submergimos sobre elas e nos angustiamos, quando elas não nos são favoráveis, porque nem sempre a pedagogia divina pode lidar no campo das flores da alegria. Muitas vezes ela tem que atuar para nos despertar do sono profundo da indiferença e da ignorância no campo da dor e do sofrimento. Mas são apenas circunstâncias. E quando percebemos isso, quando nos elevamos acima dela, conectados ao alto, vamos perceber que são apenas circunstâncias e que tudo passa. Era de um jeito no início, agora está do jeito e mais para frente vai ser diferente. Mas o importante é que a gente construa todo dia, edifique todo dia um novo edifício, fortaleça o nosso edifício íntimo nessa construção diária com um tijolinho de bem que a gente cimente em cima
das colunas inabaláveis que o amor de Deus construiu dentro de nós, através de nossa vontade e através das mãos misericordiosas do Mestre. Projetemos para um novo ano uma atitude, um pensamento, uma energia de amor, de bem e de belo, partindo do coração, aureando-nos com as vibrações de amor, de equilíbrio, de disciplina íntima, cuidando do nosso burrinho e fortalecendo o corpo e o espírito para os embates que a vida há de nos reservar, mas sempre com o espírito fortalecido, como aqueles que caminhavam para o martírio há 2000 anos, em cânticos, pois certos estavam que dali aquele gesto era o salto que os projetaria à vida futura e eles entrariam pela porta da frente na eternidade. Pois muito bem, a eternidade é amanhã. Ela se constrói hoje. A eternidade se constrói com as nossas atitudes de hoje. Então que hoje, meus irmãos, possamos juntos, fortalecidos nessa união fraternal, recebendo de Deus, do nosso Pai, nosso mantenedor, refletida no coração misericordioso de Jesus, seus anjos, seus espíritos iluminados que trabalham em seu nome, no espírito, no plano espiritual e no plano material. Sejamos, cada um de nós, emprestemos os recursos e as bênçãos que Ele nos concede, a benefício do nosso equilíbrio, construindo um ser melhor, dando um novo sentido à nossa vida. E fortalecidos nesse projeto, sejamos, cada um de nós, instrumentos ativos da transformação do mundo, do planeta e da sociedade, a partir de nossa transformação íntima, luzindo, permitindo que a luz de Deus que habita em nosso interior possa luzir, possa se projetar ao nosso redor, iluminando o nosso caminho e o caminho de tantos quantos cruzarem nosso caminho. Isso é o que rogamos a Deus para o novo ano. Isso é o que rogamos a Jesus para essa nova caminhada. E em nome deles, vamos pedir, Senhor, para cada um de nós, fazei de cada um de nós instrumentos da vossa paz na terra. Que assim seja, graças a Deus. E deste modo, meus irmãos, com as bênçãos de Deus, com a inspiração do coração de Jesus e dos bons espíritos, a gente encerra a nossa reflexão dessa noite. De minha parte, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, a todos da casa abençoada, Paulo de Tarso, que há tantos anos nos recebe com tanto carinho, em qual nós temos uma profunda gratidão, um profundo sentimento de reverência pelo trabalho realizado por essa casa de amor. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de alegrias, de esperança, de trabalho e de transformação. Sempre com Jesus em nossa mente e nosso coração. Fiquem todos com Deus e muito, muito, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.
e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, Tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. somos todos parte de algo bem maior. E no fim queremos só amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Faça o melhor, dê carinho e tenda a mão. Quando houver problema, dê solução. Basta atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Oh, não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, Mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender pra mudança acontecer. você também precisa querer. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz o mundo melhor. Eu e você poderemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você Podemos muito. somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procura seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. A gente sabe que é preciso de alguém pra contar. Quando acordamos, queremos mais um pra compartilhar. Os nossos sonhos, as tristezas que o tempo nos trouxe são alicerces pra dar força e esperança hoje. Todos nós somos um mundo unido em amor. E quando essa canção bater, ninguém sentirá dor. Temos a luz pra estrada escura que o mundo caminha. Um sinal que te ajuda a achar tudo que se perdia. Não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o tremor passar. Somos o mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar pra essas crianças não crescerem tristes. Mundo melhor. Eu e você